programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, levando até vocês as informações, as notícias, novidades, os critérios doutrinários, o debate sobre a codificação, enfim, uma série de informações com o objetivo de levar até vocês o convívio e a unidade dentro da doutrina. Eu sou Assaruí Franco de Moraes e tenho os meus dois amigos Geraldo Cardoso e Joel Vaz aqui comigo e vou pedir ao Geraldo que, por favor, faça a sua saudação aos nossos amigos. Meus amigos, uma boa tarde a todos, o nosso abraço fraterno e que as vibrações desse programa possam levar um pouco de luz do Evangelho ao seu lar. E o Joel, com sua agenda, né, sempre muito dinâmica, muito interessante, né, que, por favor, faça a sua saudação e já dê logo as suas informações. Boa tarde a todos. Dizia o extraordinário líder indiano Mahatma Gandhi que Jesus foi o homem mais importante que Deus botou no planeta. E ele não era espírita e nem católico. Consta que ele não tinha religião nenhuma. A religião dele era o amor a Deus sobre todas as coisas. Então, com Jesus no coração, sempre nada nos faltará. Agora, no final de semana, o movimento de evangelização com a exposição do livro espírita Bezerra de Menezes. Fica ali no calçadão de Bangu. É o terceiro movimento de conhecimento da doutrina espírita através do livro. Bom, no dia 1º de novembro, o Instituto Espírita Caminheiros de Jesus, que fica na rua 7 de setembro, 386, vai realizar o encontro de capacitação. É promoção do setor de educação espírita do 12º Conselho Espírita de Unificação. No princípio do mês, nós falamos sobre uma casa espírita na Barra da Tijuca que estava realizando uma reunião mensal dedicada aos animais. Eu recebi um carinhoso e-mail, também no mesmo período, contando que em Ipanema, na Igreja de Nossa Senhora da Paz, a Lia Cavalcante, que foi uma grande ativista da proteção dos animais e que também era tia do ator e também promotor da proteção animal, Cláudio Cavalcante, chegou a ser vereador e tal, que mobilizou muito no sentido da proteção do animal. Lá, a Lia, naquela época, promovia missas que eram celebradas pelo Frei Leovigildo, que foi pároco da Igreja de Ipanema, com bênção dos animais. Isso na década de 70 e 80. Os animais têm uma presença dentro da doutrina muito importante. Um dia a gente fala sobre isso na consulta ao Geraldo e ao Assaruí. Eu tenho muita curiosidade de saber mais coisas deles nesse sentido. Hoje no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, no 3º piso, o grupo de estudos espíritas, a Vanucci, convida para a reunião de passes e energização das águas. Estão todos convidados, entrada franca, eu espero os meus amigos lá. Os nossos companheiros do Hospital Espírita Psiquiátrico Pedro de Alcântara, que tem como patrono o nosso Pedro de Alcântara e é apoiado pelo Obreiros do Bem, que fica na rua Santa Alexandrina, 699. Convida para uma programação intensa que vai de segunda a quinta-feira. No domingo tem palestras. Durante a semana tem reuniões com vários focos. Vale a pena conhecer esta programação. E ainda tem a visita amorosa às nossas queridas internas do grupo. Eu recebi uma programação enorme de feiras de livros e mais uma porção de perguntas onde encontrar livros da doutrina, os livros do Chico Xavier. Eu creio que no CERJ a gente pode obter todas essas informações e, inclusive, adquirir os livros. Eu recebi também aqui, da editora Didier, uma relação de reedições disponíveis
Com ele a paz, do Bacelli com o irmão José. Amor e sabedoria também do Bacelli com o irmão José. Coragem da fé, do Bacelli com Bezerra de Menezes. Espírito, perispírito e alma. Mediunidade e obsessão, morte, renascimento, evolução, uma biologia transcendental. Do Dr. Hernani Andrade. Craque, maravilhoso, maravilhoso. Para vencer as drogas, com o Dr. Odilon Fernandes. Pão da alma, com o irmão José, também pelo Bacelli. Pedi e obtereis, também do irmão José. Bom, tem mais uma série enorme. É fácil de você conseguir esses livros acessando floris@uol.com.br. Ler é aprender, praticar é viver. Continuem com a Cultura Espírita, com o meu querido irmão Geraldo e a Saruí, os dois. Vamos lá então, Geraldo? Vamos lá. Selecionamos entre as perguntas recebidas as enviadas pela ouvinte Mirtes Sampaio, do Rio de Janeiro. Ela pergunta inicialmente: qual é a atitude do espírita perante as pessoas que concordam com seus princípios, mas gostam de frequentar igrejas ou outros locais de culto? Bom, aqui nós temos que separar as coisas. Há pessoas que concordam com os princípios da doutrina espírita, mas têm suas crenças ou religiões, não se dispondo a abandoná-las. Há outras que frequentam as casas espíritas regularmente, são simpatizantes do espiritismo, mas permanecem também frequentando igrejas e abraçando suas crenças de origem. Há aquelas que se dizem espíritas, estão no trabalho espírita há anos, mas permanecem atreladas ao atavismo das antigas religiões e ainda atendem a ritos e dogmas como acender velas, batizar filhos, encomendar missa de sétimo dia para entes queridos e, dentro dessa linha, ainda há os espíritas verdadeiros, aqueles que abraçam o ideal por compreenderem verdadeiramente a que se destina. Esses, segundo Allan Kardec, são reconhecidos por lutar constantemente para vencer suas más inclinações, com sinceridade e desejos ardentes de aprimoramento. A posição do espiritismo e do espírita é a de respeitar cada um dentro de suas limitações, entendendo que todos vivem experiências que servirão de uma forma ou de outra para seu aprendizado como espírito imortal, não esquecendo, entretanto, de se esclarecer pontos de vista para se fazer a luz nas consciências ainda dominadas pela ignorância das verdades eternas. A nossa irmã Mirtes pergunta ainda: antes de dormir, podemos pedir aos espíritos instruções a respeito de alguma decisão que tenhamos que tomar? Olha, quando dormimos, o nosso espírito desprende-se do corpo e vai viver experiências no mundo espiritual, dependendo, claro, de sua evolução e tendências. Frequentemente, nossos amigos do invisível nos instruem sobre questões importantes de nossas vidas, mas nem sempre lembramos, pois assim seria anular o livre-arbítrio do ser. Tudo fica no campo da intuição, que podemos aproveitar ou não. A esse respeito, Geraldo, Joel, eu tenho um testemunho de um grande amigo em que ele dizia que quando ele estava diante de um desafio doutrinário, na hora dele dormir, ele costumava pedir aos amigos espirituais que o ajudassem no tocante a essa
necessidade de uma informação maior. E ele conta que, às vezes de manhã, quando ele acordava, ele não tinha a menor percepção de que tivesse tido algum tipo de orientação, alguma coisa, então ele ficava muito frustrado, porque ele gostaria de poder ter aquilo, porque na verdade ele estava querendo essa ajuda para ele poder passar para os outros. Até que, a partir de um determinado ponto, ele começou a ter sonhos tão limpos, tão reais, vamos chamar assim, que ele participava como espírito de assembleias, onde ele via aqueles espíritos discorrendo sobre assuntos os mais variados, e algumas vezes, na maioria das vezes, aliás, eram sobre os assuntos que ele estava querendo, que ele tinha dúvida, aquele negócio todo. E ele via aquilo num ambiente tão claro, num ambiente tão, assim, real, né, que ele, quando voltava do sono, né, de manhã, quando ele acordava e tal, ele tinha condições, inclusive, de tomar notas, como se, aliás, ele dizia que a sensação que ele, ao assistir aquilo tudo, é que ele também tomava notas. Então aquilo funcionava para ele, ele fazia isso, e evidentemente que nas palestras, nos trabalhos, enfim, tudo que, nos escritos, tudo que ele fazia isso com uma facilidade muito grande, né? Mas ele sempre atribuindo a essa ajuda superior, né? Mas também foi dito a ele que essa ajuda superior e a apreensão daquilo que era dito só era possível porque ele tinha um recurso dele para poder fazer isso tudo. Então, na verdade, ele era uma espécie de uma usina de transformação das ideias recebidas para os ensinamentos que ele passava, né? Então, isso me veio muito à baila essa questão de, se antes de dormir pode pedir ajuda, sempre é possível. Tem, inclusive, pessoas que recomendam que você tenha um bloquinho de anotações do lado, porque às vezes você acorda à noite com alguma ideia, alguma coisa. Isso é muito comum com esse pessoal que escreve música, poesias, etc. Eles vêm com aquela coisa e escrevem lá na hora, né? É verdade. Vamos lá para a próxima, Geraldo, por favor. Então, encerrando, a nossa irmã Mirtes pergunta: sendo Allan Kardec o maior expoente da codificação, gostaria de saber se após esses quase 150 anos ele já se comunicou com algum médium e se há psicografias que se possa examinar. Mais de 50 anos, de 150 anos. Mais de 150 anos. Olha, não há notícias confiáveis de que Allan Kardec tenha se comunicado até hoje. As poucas comunicações que trazem o nome do codificador são provavelmente apócrifas, pois nada tem do pensamento lógico, racional e lúcido do mestre. Pelo contrário, são a antítese de sua linha de raciocínio. Como a única forma de se reconhecer um espírito é pelos seus escritos, é fácil identificar as mistificações que vieram com o seu nome. Além do mais, os grandes missionários não se comunicam com a frequência que se imagina e, quando o fazem, quase nunca assinam os seus nomes. Então, é uma questão sempre de cuidado com isso. E não é só com Kardec, não. Com grandes luminares do Espiritismo e fora mesmo do Espiritismo, né? Essas questões têm que... É a tal história, você está lidando com seres humanos, com questões humanas, e, portanto, sujeito a todo tipo de fraude, de inferioridade que aí ocorre, né? É muito simples, o sujeito bota uma mensagem lá e assina embaixo Allan Kardec. O pior é que tem gente que aceita, sem nenhuma consideração maior, né? E às vezes isso é uma invigilância mediúnica mesmo, né? É no próprio Allan Kardec. É preferível rejeitar 1000 verdades do que aceitar pelo menos uma falsidade. É verdade. Bom, meus amigos, aqui terminamos o nosso bloco. Na continuidade, nós vamos ter então o Geraldo Cardoso na sua Internet do Bem. Muito obrigado. Instituto de Cultura Espírita do Brasil.
Meus amigos, a página que a Internet do Bem traz hoje é de autoria da equipe de redação do Momento Espírita, inspirada em mensagens de Rubens Costa Romanelli, frases do livro Momentos de Meditação, edição Leal, e no capítulo 178 do livro Minutos de Sabedoria, editora Vozes. Seu título: Resista um pouco mais. E tem o seguinte texto: há dias em que temos a sensação de que chegamos ao fim da linha. Não conseguimos vislumbrar uma saída viável para os problemas que surgem em grande quantidade. Com você também não é diferente. Você também faz parte deste mundo cheio de provas e expiações, desta escola chamada Terra. E já deve ter passado por um desses dias e pensando em desistir. No entanto, vale a pena resistir, mesmo que a desilusão caminhe em sua direção. Resista mais um pouco, mesmo que os pessimistas digam para você parar, mesmo que sua esperança esteja no fim. Resista mais um momento, mesmo que você não possa avistar a linha de chegada, mesmo que a insegurança brinque de roda à sua volta. Resista um pouco mais, ainda que a sua vida esteja sendo pesada com a consciência dos insensatos e você se sinta indefeso como um pássaro de asas quebradas. As dores, por mais amargas que sejam, passam. Tudo passa. A posse agrada, porém transfere-se de mãos. O poder apaixona, entretanto, transita de pessoa a pessoa. O prazer alegra, todavia é efêmero. A glória terrestre exalta e desaparece. O triunfador de hoje passa mais tarde vencido. Tudo nessa vida tem um propósito. A dor aflige, mas também passa. O silêncio entristece, mas leva à meditação que felicita. A situação muda, como mudam as estações do ano. O verão brinca de esconde-esconde com a brisa morna, mas cede lugar ao outono que espalha suas tintas sobre a folhagem. O inverno chega e, sem pedir licença, congela a brisa e derruba as folhas. Tudo parece sem vida, sem cor, sem perfume. Será o fim? Não. Eis que surge a primavera e estende seus tapetes multicoloridos, espalhando perfume no ar e reverdecendo novamente a paisagem. Assim, quando as provas lhe baterem à porta, não se deixe levar pelo desejo de desistir. Resista um pouco mais. Resista, porque o último instante da madrugada é sempre aquele que puxa a manhã pelo braço. E essa manhã bonita, ensolarada, sem algemas, nascerá para você em breve, desde que você resista. Resista, porque alguém que o ama está sentado na arquibancada do tempo, torcendo para que você vença e ganhe o troféu que tanto deseja, a felicidade. Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho, cedo aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação de que necessita. Por tudo isso, resista e confie nesse abençoado aliado chamado tempo. Meu amigo, se você está lutando contra alguma dificuldade, não desanime. Reúna suas forças e lute. Aproveite esta lição de otimismo. Lembremos que Jesus nos acompanha em cada passo da caminhada e, em alguns momentos, até nos leva no colo. Coragem,
e muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Estamos de volta. Queremos informar a você que, por motivo do feriado prolongado, no próximo sábado, dia 31 de outubro, não teremos atividades no nosso ICEB. Portanto, voltaremos logo no segundo sábado, ou melhor dizendo, no primeiro sábado de novembro. Muito bem, nós queremos dizer para você que o destaque da revista Cultura Espírita de hoje vai para o tema Kardec e a Educação, da professora emérita, amiga de um dos grandes amigos meus, que hoje está no plano espiritual, ajudando a divulgação da doutrina espírita, e esta autora é Dalva Silva. Kardec e a Educação. E o nosso amigo em comum é o nosso querido Lamartine Pariano Júnior, parceiro que foi da Dalva durante tantos anos. Gostaria de salientar a você que a Dalva tem um trabalho todo voltado para a visão da educação dentro da doutrina espírita e na visão de Allan Kardec. Preste atenção. Olha o que ela nos diz. Os 3 elementos apontados e vividos por Allan Kardec como fundamentais à arte de educar são o tato, a experiência e a observação. No tato pressupõe-se a capacidade de empatia com o educando, para intuir o que as coisas podem significar do ponto de vista da criança. É impressionante a visão da professora Dalva Silva. Ela olha como Kardec fez e ela mostra o como realizar dentro da nossa realidade de hoje, da nossa sociedade atual, nunca modificando o objetivo da educação, nem distorcendo os pontos de Allan Kardec, mas ouvir, perceber, respeitar na criança o que ela precisa aprender. E ela dá uma dica importante: o tato, o abraçar, o estar perto, o toque. Distribui para ela, o educador, a intuição de como as coisas podem acontecer. E para a criança, cria uma empatia entre o educador e o educando. Mas vamos ao segundo ponto, a experiência. Esta será importante fator no processo educacional. Mas não é possível encontrar receitas prontas em manuais e não se podem traçar normas gerais e infalíveis para a educação, porque cada educando é uma criatura individual. Mostra o grande cuidado de se olhar para a criatura e perceber o que ela necessita para que ela se sinta bem com a informação capaz de modificar-lhe as atitudes a partir da sua própria vontade de se tornar uma criatura melhor. Então a experiência permite que se mostre que todos precisamos respeitar o outro, aceitá-lo como ele é, para poder educar. A observação, terceiro e último ponto de Allan Kardec, na arte de educar, segundo a professora Dalva Silva, do Espírito Santo. A observação será fundamental para se conhecer o educando. Julgando estes 3 fatores, experiência, tato e observação, será possível auxiliar a nova geração que aí está e desenvolver nesta nova geração a sua própria capacidade de amar. A educação, convenientemente conduzida, formará indivíduos renovados que revolucionarão a ordem das coisas e construirão uma nova sociedade com base na fraternidade, trazendo finalmente a paz. Olha, imperdível, Kardec e a Educação, da professora Dalva Silva, esta amiga querida
do nosso Lamartine Palhano Júnior, que já retornou ao plano espiritual há mais de 15 anos e tenho certeza continua iluminando as mentes que divulgam a doutrina espírita. E o ICEB, você sabe, é um portal para isto. Falando em portal, você digita agora portaliseb.org.br ou através do seu tablet ou smartphone, você estará conosco para tudo que nós apresentamos aqui. Durante o dia, semana, a qualquer hora, dia ou lugar. Você digita portaliseb.org.br, estará conosco. E você sabe, o ICEB está localizado no Abrigo Teresa de Jesus, na Rua Ibituruna 53, no Maracanã. Anote o nosso telefone: 22241060. Anotou? Vou repetir: 22241060 ou 22240736. Anota: 22240736, e você terá acesso a tudo que é apresentado em formas de aula, DVD, CD, tudo à sua disposição no nosso ICEB. E se você tem um tablet ou smartphone, você baixa o aplicativo TV ICEB e estará online conosco. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento, e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira, no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.